Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, porque é um tema do momento, se fala muito do evolucionismo, e isso tem entrado dentro da nossa igreja. Então, como que vocês têm presenciado, têm visto essa situação agora no momento? Olha, a gente pode começar vendo no contexto escolar, né? Depois o irmão Valdomiro pode até acrescentar aqui. Então, as nossas crianças, elas são ensinadas desde da pré-escola e depois no ensino primário, fundamental e também no ensino médio e, por fim, a faculdade, eles veem somente uma posição, que é a questão do evolucionismo. E o engraçado é que o evolucionismo, quando a gente vai estudar sobre ele não foi feito pesquisas científicas ou foram feitos testes. Não, o evolucionismo ele surgiu como? De vários filósofos sentados, assim como nós estamos hoje. Eles usam até uma sátira, né, numa cadeira de balanço. E eles, então, começaram a filosofar, ou seja, o evolucionismo ele vem de uma teoria, ele é naturalista. Ele não pode se dizer nem que ele é algo científico, como muitas coisas acontecem dentro do criacionismo, apesar de a gente não poder dizer assim, provar que Deus existe, porque a gente não sabe exatamente como muitas coisas foram feitas, mas nós temos evidência. E dentro do evolucionismo, a gente não consegue achar muitas dessas evidências. Na verdade, assim, praticamente todas as evidências sempre têm uma brecha que eles não conseguem dar uma resposta. E quando chegou aqui, né, na época, né, de Ellen White, da decepção que teve de 1844, ali por diante, que veio o darwinismo, na verdade, o evolucionismo abraçou. Era algo que eles não tinham estudado e agora Darwin conseguiu, então, trazer os estudos e para colocar aqui, não, agora está a resposta, então, do evolucionismo. Então, aqui nós temos, então, ele viajou, né, então, com o barco, veio parar aqui na América do Sul, fez lá observações com os mexilhões e também os tentilhões, se eu não me engano. E ele percebeu lá as microevoluções, e quando a gente vai estudar essas microevoluções, irmãos, a gente vê que a maioria das microevoluções elas são mutações e sempre de degeneração, não de evolução. Então, assim, se evoluiu, cadê a evolução para o melhor? A gente não consegue encontrar isso. Então, isso é apresentado nas faculdades como se fosse uma verdade. E eu fico até aqui, abro um parênteses, quando eu estava na faculdade, eu tinha mais 3 colegas adventistas, e quando a minha professora de biologia trouxe isso, eu fui a única a questionar, perguntar onde estava o elo perdido, né? E ela trouxe algumas matérias de jornal, olha para você ver a tendência, né? Então, e ela ficou assim, ela acho que não esperava essa minha pergunta, mas ninguém mais se manifestou como se isso fosse o quê? É comum, só que assim, muitos têm isso e é apresentado por pessoas extremamente estudadas como se isso fosse a única verdade. E a gente tem até uma lei no Brasil que ele rege ali na questão do ensino médio, que, na verdade, os nossos jovens eles devem ser ensinados com o pensamento crítico. Então, você traz para eles, e eles têm que ver lógica nisso. Então, tem que se estimular ao pensamento crítico, à busca de um estudo, para você chegar num consenso. E não a gente o que é feito no Brasil, não só no Brasil, mas eu vou usar aqui o nosso país. Você traz isso como verdade, e ai daquele que discute, esse aí é um crente, ele é religioso, aí tá vendo, ele é adventista. Então, assim, nós somos extremamente satirizados por apresentar algo palpável, muitas vezes comprovado cientificamente, e nós somos taxados, ou seja, antes que se venham à tona a verdade, a gente já é ridicularizado e taxado. E muitos preferem ficar o quê? Não, eu não vou passar vergonha. E a gente perde a oportunidade de ser um testemunho onde a gente está também, né? É verdade. Que a irmã Wanda falou é verdade. E isso ele vai até do ensino, as séries iniciais, ensino fundamental e médio, ele vai até a universidade. Você pode colocar depois do curso superior, você vai trabalhar ali na especialização, no mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante. Livre docência. Tudo isso, na verdade, ele é trabalhado desde o início para formar ateus. Na verdade, todo o ensino de Babilônia, dos jesuítas, ele é para formar ateus.
Ele foi feito para isso. Ele nunca foi feito, por exemplo, para levar pessoas ao Deus. Não ao Deus verdadeiro, não ao Deus criador, não ao Deus do sábado. É um Deus estranho, um Deus pagão. E a gente sabe quem que é o Deus estranho e o Deus pagão, é o diabo. Não tem meio termo, é essa a questão. Então, o que acontece? Eu convivi 24 anos no meio acadêmico, científico e tal, da universidade, dando aula 20 anos como professor e em graduação, pós-graduação. E realmente, irmãos, é uma fábrica de ateus. E eu me tornei um, devido a justamente esse meio que eu convivi. E isso é bem importante, a gente sempre fazer uma ligação com o que Deus fala. Lá, no Espírito de Profecia, Deus fala que as universidades, citando Martinho Lutero, Ellen White citando Martinho Lutero diz que as universidades são as grandes portas do inferno. Quer dizer, são as grandes portas do inferno, não são portas do inferno, são grandes. Aí ela continua, eu não lembro o texto direito aqui, né? Alguém depois pode colocar nos comentários do jeito que está, né? Deve fazer uma observação, até corrigir, mas é mais ou menos assim. Ele complementa Martinho Lutero. Aquelas universidades que não têm a Bíblia como seu centro de estudos. Aí eu pergunto para vocês hoje, qual universidade, incluindo as adventistas, qual que tem a Bíblia como centro, como a base de seus estudos? Qual que é? Então isso é muito sério. Então hoje nós temos realmente uma fábrica de ateus, não só nas universidades de Babilônia e jesuítas, mas infelizmente até nas nossas. O que acontece? O inimigo se infiltrou para simplesmente falar assim, ó, vocês estão seguindo a Deus, fiquem tranquilos, não tem problema. IAG, juntos avançaremos.